Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo é a primeira rodada do Brasileirão, que acabou nesta segunda-feira à noite, com um empate bem animado entre Red Bull Bragantino e Ceará. Então bora dar uma passada, falar um pouco mais sobre cada um dos jogos, os resultados. Peço você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Estou aqui com a camisa do Gigante da Colina, do Vasco da Gama, que foi um dos vencedores da rodada. E, aliás, eu preciso aumentar o meu estoque de camisas, principalmente de clubes nacionais. Eu tenho, obviamente, do Corinthians, né? Porque, né? Dá pra perceber que eu sou corintiano. E tenho também do Vasco, essa aqui do Camisas Negras. Tenho do Fluminense, em homenagem ao Cartola. Eu tenho do Botafogo, foi numa aposta com um amigo. E é só, de times da Série A é só esse. Eu tenho do Paulista de Jundiaí também, mas hoje tá longe da Série A. Como tá longe? Aceito mimos, quem quiser mandar camisa do seu time. Falta o Flamengo, Rio de Janeiro, de outros lugares. Eu aceito de muito bom grado. Mas bora iniciar falando com os jogos de sábado. No sábado cheio de jogos no Brasileirão para abrir, principalmente ali na hora das 6h30 da tarde. Iniciando por São Paulo 0, Sport também 0. São Paulo no Morumbi tivemos São Paulo 0, Sport também 0. No jogo que o Caleri perde o pênalti logo no começo. No jogo que o São Paulo teve desfalque de Lucas e Oscar. E cara, eu fiz um vídeo falando como o São Paulo chegava antes do Brasileiro, e eu falava do elenco curto e tudo mais. Primeira rodada já perdeu seus dois principais jogadores, aí ficou claro o elenco curtíssimo, né? E também o problema do Zubeldia não ter trabalhado mais a base no Paulista. Um exemplo mais rápido que eu esperava. O São Paulo com o primeiro tempo com muita dificuldade para criar, no segundo já teve chance, o Kaique França apareceu muito bem, o Sport foi mais competitivo do que eu imaginava. Um empate muito bom para o Sport. O empate péssimo para o São Paulo, especialmente péssimo para o Zubeldia, que sai ainda mais pressionado. É aquilo, né? O Caleri tá devendo gol. Se entrega e tudo mais, mas fazer gol que é bom já tá há um tempinho que tá devendo. Também tivemos o Cruzeiro estreando com vitória, 2-1 contra o Mirassol, com as estrelas, os jogadores experientes aparecendo, sendo decisivo. Dudu e Gabigol marcando, Cássio defendendo o pênalti do Reinaldo. Boa vitória do Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, conseguiu construir a vantagem rápido. Começou muito bem o jogo, depois tem a queda, o Mirassol melhora, o Cleison aparecendo bem no jogo. O Mirassol até poderia ter conseguido um empate ali. Foi um Mirassol até um pouco mais competitivo que eu imaginava, mas ainda assim, principalmente defensivo, é um time que não passa tanta segurança e vai precisar melhorar isso se quiser ser melhor na Série A, se quiser realmente ficar na primeira divisão. Também tivemos o Grêmio fazendo 2-1 no Atlético Mineiro, um jogo que esse jogo que tá assistindo mais atenção, cara, os primeiros 15 minutos parecia que ia ser uma goleada do Atlético. O Volpi fez 3 grandes defesas sem contar outras chegadas. Toda a bola longa, toda a bola que o Atlético enfiava nas costas da defesa do Grêmio entrava com facilidade, como se não tivesse ninguém ali. Só que aquilo, você, quando tem chance, tem que fazer, né? O Atlético teve várias chances de sequência, não fez. O Grêmio começou a se encontrar no jogo, começou a encontrar espaço na defesa do Atlético. Ele no primeiro tempo meteu 2 gols. Teve 2 chances, foi lá e guardou as 2 com o Arezzo e depois com o Edenilson. O Atlético criou muito mais, no segundo tempo também foi melhor. Produziu para não perder. O Thiago Volpi foi o grande destaque do jogo com as suas defesas. Salvou o Grêmio, tanto no começo quanto depois, para segurar a vantagem. E foi um jogo que o time foi mais efetivo. A atuação do Grêmio anima nem um pouco, especialmente defensiva, mas soube ser efetivo e isso contou para a vitória, 3 pontos importantes. O Atlético Mineiro, pela produção que teve, é algo positivo, mas né, não pode ficar desperdiçando tanto gols. Também tivemos o Juventude fazendo 2-0 no Vitória, dentro do Alfredo Jaconi. O Juventude já fazendo sua primeira vítima no Jaconi, mostrando que deve ser a tônica do time. Uma equipe bastante jogando em transição, buscando um jogo bem mais direto, velocidade. Tem o Batala, tem o Enio, que veio do Amazonas e está bem, inclusive já saiu notícia do interesse do Grêmio nele. O Talhares assumindo cada vez mais protagonismo no time. Um time organizado, um time que vai buscar muitos contra-ataques. Não teve mais posse de bola mesmo jogando em casa, mas conseguiu ser mais perigoso e na chance que teve foi lá, fez 2-0 em cima do Vitória, que sequência ruim, né? Perde o Baiano pro o rival, né? Perdendo o jogo de ida, também não conseguindo ganhar na volta. Na Copa do Nordeste até se classifica primeiro, quando a última rodada não consegue ganhar do Motoclube, também que era um time super reserva, estreia no Brasileirão tomando 2-0. Aquele pode ser um confronto direto, né? São 2 times que podem acabar ali frequentando a mesma zona de tabela. Vamos ver como o Vitória vem agora para estrear na Sula, precisa dar uma resposta também. E por fim, finalizando o horário das 6h30, tivemos o Fortaleza fazendo 2-0 no Fluminense,
com o jogo esse que marcou o fim da era Mano Menezes, o primeiro técnico demitido no Brasileirão, falando sobre Fortaleza. Precisava dar uma resposta e deu. E é um Fortaleza que se sente muito mais à vontade quando ele pode atuar de maneira mais reativa, né? Podendo explorar mais as transições. É um outro Fortaleza. Começo de jogo muito mais ativo. É que eu precisava dar uma resposta para o seu torcedor e fez isso. A maneira como perdeu o título cearense para o Ceará e na Copa do Nordeste também terminou em quarto no grupo, terminou atrás do Ferroviário no grupo e perdendo até para o CRB em casa na última rodada, então precisava muito dessa vitória, precisava muito de uma atuação mais convincente e fez, conseguiu os 3 pontos, o Lutero voltando a fazer gol e também com o time uma linda cabeçada. E o Fluminense é aquilo, né? O trabalho do Mano Menezes a curto prazo, ele vem nos últimos anos, ele vem mostrando ser um treinador que consegue dar retorno a curto prazo, mas a dificuldade dele é da sequência. Fazer que esse time evolua, consiga ter consistência mais a médio e longo prazo. Então o Fluminense apostou na continuidade dele para a temporada e aconteceu aquilo de não dar certo. O time não vem evoluindo, não vem já correspondendo, até chegou a final do Carioca, mas sim, o famoso se empolga muito. E a diretoria já demitiu logo, até porque também tem essa outra questão do Mano Menezes. Nos últimos anos são os problemas de relação. A maioria dos clubes que ele passa, isso vem acontecendo com frequência. Dito isso, já era para ter demitido antes então, né? Ou não era para ter renovado lá atrás, ou quando acabou o Carioca, depois do vice, era para ter chegado e se já achava que ia para frente, ter demitido ali, né? Dava uns dias de treino pro novo técnico. Agora demite depois da primeira rodada e não tem mais pausa não, agora é pauleira. Um jogo atrás do outro, estreia no Sul-Americano nesse meio de semana. Planejamento nota 10 para a diretoria do Fluminense. E fechando o sabadão, tivemos um Flamengo 1, Inter 1. Ótimo jogo. Que mutar a TV. Tá passando o programa do Galvão, inclusive. Que é Galvão e Amigos, que é na verdade uma Copa do Bem Amigos, né? É a mesma estética. Tem alguns dos mesmos convidados, não vale citar. Mas tivemos o Flamengo 1-1 contra o Inter. E um ótimo jogo. Um bom jogo. Um jogo que mostrou porque são 2 melhores times do campeonato, porque são 2 times que começam olhando para o topo. O Flamengo, para mim, é o favorito ao título, mas o Inter como candidato na G4. Ótimo jogo. No primeiro tempo, talvez o Internacional funcionando melhor, sendo muito perigoso nos contragolpes, abrindo o placar. Tem o Bernabé, para mim, foi o melhor lateral esquerdo do time brasileiro. Começa muito bem. O Bruno Henrique sendo útil, em determinado momento da carreira dele, parecia que a carreira dele ia só para baixo, mas não, no Inter ele se reencontrou, especialmente com o Roger, um Inter muito bem organizado, muito bem treinado, mesmo não sendo o time talvez mais talentoso no mundo, o trabalho do Roger é bom, e com o Flamengo no segundo tempo vem aquele rolo compressor, o time melhora, o time pressiona muito, o Rocher já foi um destaque no primeiro tempo, e no segundo o Antony também que entrou no lugar dele, como o Rocher se lesiona também, o Antony também foi muito bem para segurar a vantagem. Um ótimo jogo no Maracanã. Um bom jogo para marcar essa estreia de 2 bons times. Um bom teste para ambos. É um jogo bem legal. Tinha uma expectativa boa para essa partida e ela comprovou isso. Indo para o domingão, tivemos o Palmeiras 0, Botafogo 0. Equipes que foram protagonistas da luta pelo título brasileiro nos últimos 2 anos. Também se enfrentaram na última Libertadores, iniciando já esse encontro no Allianz Parque com um gramado visualmente horrível. E assim, pro lado do Palmeiras, empate ruim, porque vinha depois de perder o título pro rival, então precisava de uma vitória. A atuação, especialmente no primeiro tempo, foi preocupante, porque era mais uma vez um time, do ponto de vista ofensivo, um deserto. Independente do Estevão tentar criar alguma coisa ou bola aérea. Só que assim, zero segurança defensiva, zero capacidade de defender em transição. O Palmeiras perdia a bola, não Deus nos acuda, porque Richard Rios e Lucas Evangelista não existiram no meio campo, então em vários momentos era Murilo e Mikael sozinhos contra o ataque do Botafogo. E com o Igor Jesus deitando e rolando em cima deles. No segundo tempo, o Botafogo continua melhor, mas o Palmeiras consegue equilibrar um pouco mais, o Palmeiras até tem chance de gol. A reta final do jogo vira uma trocação desenfreada, um ataque atrás do outro. E os goleiros sendo importantes, o Everton garantindo algumas defesas muito importantes para salvar o Palmeiras, o John também, quando precisou, apareceu. Um Botafogo, para mim, deixou uma imagem bem positiva, com a estreia do Renato Paiva em jogos oficiais, com o Patrick de Paula, titular, jogando bem, o Arthur aparecendo bem na ponta, com o Igor Jesus fazendo um grande jogo. Como ele, nesse cenário de transição, etc., ele cresce, fez um ótimo primeiro tempo.
sustentando o duelo, atormentando a zaga do Palmeiras, puxando o contra-ataque, abrindo espaço para os demais. Esse realmente um primeiro tempo muito bom, um jogo muito bom, especialmente no primeiro tempo. Faltou o Botafogo um Savarino no dia mais iluminado, né? O Botafogo errou demais na hora de tomar decisões ali no ataque, na hora daquele último passe, principalmente na hora da finalização das jogadas. Se o Savarino tivesse um dia melhor, o Botafogo a gente teria saído com a vitória. Mas foi uma boa primeira impressão do Botafogo e um Palmeiras que só repetiu aquilo que a gente já veio falando do time. Indo para os últimos jogos ali para o domingo à noite, começando pelas 6h30, tivemos um Vasco, isso aqui que eu tô com a camisa, ganhando do Santos por 2-1, São Januário lotado. O jogo começa até com o Vasco melhor, o Santos vai se achando no jogo, é um primeiro tempo ainda equilibrado, faz 1-0 num tremendo mole do Vasco, ali, defensivo, o Barreal abre o placar. O primeiro tempo estava equilibrado, o Vasco teve até mais chances, acho que o Vasco foi um pouco melhor que o Santos, mas o Santos não foi mal. Aí no segundo tempo o Vasco volta bem melhor, o Vasco consegue dominar o jogo, consegue produzir mais ofensivamente, e o Verratti é a grande estrela que entra ano e sai ano no Vasco, muda treinador, e a principal jogada do time é o mesmo, é bola no piton de preferência, ele cruzar para o Verratti. É a jogadinha clássica. Verratti dando uma assistência e depois marcando um gol. Cara, impressionante como ele é soberano nessas bolas no alto, né? Ele é muito bom. Seja disputando casquinha, seja finalizando de cabeça, ele é muito bom nisso. E você ter um Piton, que é um cara de bom cruzamento, ajuda bastante nesse sentido. Mas destaque também pro Coutinho, que apareceu bem se apresentando no jogo. O Nuno Moreira, o português, também foi bem no jogo. Acho que falta mais qualidade que ele não pro Vasco. Mas, assim, acho que foi uma primeira versão legal. Acho que teve uma atuação melhor do que se esperava, até do ponto de vista ofensivo. Cometeu seus problemas, tem suas falhas defensivas ainda. O Léo Jardim apareceu bem em alguns momentos no segundo tempo a segurar o placar. Mas acho que o Vasco deixa uma primeira impressão e precisava desses 3 pontos. Contra o Santos, que é aquilo? Tem qualidade do meio para frente. Acho que faltou mais o Guilherme aparecer no jogo outra vez. E precisa que Neymar e Soteldo voltem para ter um saldo, para ter uma elevação no nível técnico. Defensivamente é aquele time que não passa confiança, é uma linha de defesa que é abaixo, não é uma linha de defesa de primeira metade de tabela. E ficou mais uma vez claro isso, como não sofreu com o Verratti, como é um time que não passa segurança, o Brasão normalmente sempre tendo que ser os melhores em campo. Então o Santos, como eu falei no vídeo de análise do Santos, é um time que até tem potencial para, por exemplo, ficar entre os 10. Mas eu acho que a realidade é muito mais um time meio de tabela. E para conseguir voos mais altos, precisa reforçar essa defesa, porque vai sofrer. Eu vi até um santista tratando de resultado que você chama, até o próprio presidente, num tom até desrespeitoso com o time do Vasco, e eu acho um pouco irrealista sobre esse time do Santos. É um time que tem umas boas peças, tem potencial para até ficar entre os 10, mas eu acho que é um time de meio de tabela hoje do campeonato, e que essa linha defensiva vai acabar sofrendo mais do que deveria. Continuando, tivemos na Fonte Nova Bahia 1, Corinthians 1, um jogo onde o Bahia domina o primeiro tempo, é melhor, cria mais chances, com o time titular contra o Corinthians pós-título, lotado de reservas, um Corinthians errando muito tecnicamente no ataque, o Bahia até dava espaço para o Corinthians, mas na hora de definir a jogada, na hora dos passes, botar o companheiro na cara do gol, etc. O Corinthians errando muito, o Corinthians tecnicamente também abaixo, porque você vê alguns jogadores aí desse time reserva também são complicados para você ter no elenco, há uma profundidade de elenco em alguns setores difíceis, especialmente na defesa, já que a linha de defesa do Corinthians não é a mais confiável do mundo. Titular, a reserva então nem se fala. E novamente a defesa deixando a desejar, um meio também não marcando muito, com o Maicon e o Alex Santana complicados, e a linha de defesa também não passando segurança alguma. O jogo muda com a expulsão do Everton Ribeiro, aí é cenário do Bahia tendo que se defender, e um Bahia que se defende bem, a verdade é essa. Conseguiu limitar o ataque do Corinthians, um ataque que até pelos desfalques também não era lá muito empolgante. Normalmente o Corinthians que mostra muita dificuldade quando precisa criar quando enfrenta o cenário de ter um a mais, tem um adversário bem fechado na defesa, né, um problema crônico desse trabalho da família Dias. Mesmo assim o time conseguiu buscar um empate. Breno Bidon, um destaque do jogo lá do Corinthians, um cruzamento maravilhoso. O Héctor Hernandes, o fantasma espanhol, ele existe e ele marcou o gol que deu esse empate ao Corinthians e impediu o triunfo do Bahia. O empate do Bahia amargo, porque produziu para até fazer mais de um gol de vantagem. É um time melhor que o time reserva do Corinthians. E o Corinthians, um empate bem ok. Foi pela escalação, pelo contexto, um empate bem ok. A única coisa a criticar é, de novo, a dificuldade que o time tem de criar quando tem um a mais.
E para finalizar a rodada, tivemos agora na segunda-feira à noite o Red Bull Bragantino 2, Ceará 2, um joguinho animadíssimo. Os primeiros 30 minutos, um atropelo do Ceará, principalmente explorando as transições, explorando a quantidade de espaços da defesa do Red Bull Bragantino dá, e a falta de segurança. Pedro Raul faz 1-0, depois o time amplia. Parecia que ia ser uma vitória muito tranquila do Ceará, mas o Red Bull Bragantino se assa no jogo, consegue ir melhorando, consegue ir pressionando, e no segundo tempo vem com tudo para cima, buscar um empate nos acréscimos com o Eric Ramírez, um empate merecido pelo que o Red Bull Bragantino fez na segunda etapa. Acho que o Ceará sentou demais a vantagem e isso custou caro. Um empate que é ruim para ambos, né? Porque esse tipo de confronto, provavelmente dos times que vão brigar na parte de baixo da tabela, porque o Red Bull Bragantino é um jogo que você tinha que vencer em casa, mas menos mal que conseguiu não perder. Pro Ceará, depois que você abre 2-0, tomar um empate é dolorido. Mas é isso, pessoal. Deixe nos comentários se você concorda, discorda de alguma coisa, os seus destaques positivos e negativos da primeira rodada. E não se esqueça também de dar like no vídeo e de me seguir para mais conteúdos. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.